Indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Esse é o tema que nós vamos abordar agora nesse vídeo, com base num texto, num artigo que eu acabei de publicar no meu site henriquelima.com.br. Eu vou colocar a descrição, o link, para você acessar esse texto aqui na descrição do vídeo. Espero que você goste. Pois é, qual que é o tema que tem de fundo aí? Todos sabem, que existe muitos imóveis que são adquiridos ainda na fase de construção, que a gente chama de na planta, ou até antes. Às vezes a construtora nem começou a construção e já faz, já inicia o processo de vendas, já começa a fazer divulgação, fazer marketing, e às vezes as pessoas acabam comprando isso daí. E daí qual que é o problema que acontece? É quando atrasa. Existe, no próprio contrato, uma possibilidade de haver uma prorrogação de até 6 meses, de até 180 dias. Essa possibilidade de prorrogação era bem discutida na Justiça. Em 2018 houve uma alteração na lei e a lei passou a dar validade a essa cláusula de, se ela estiver expressa no contrato e se a construtora notificou o consumidor que vai precisar desses mais 6 meses, então ela tem validade a cláusula. Daí qual que é a situação? É que mesmo com ela, a gente se depara aí no dia a dia com várias situações de imóveis que passam 6 meses e ainda assim o consumidor não recebe. Ou não, o consumidor nem tinha, no contrato que assinou, nem estava lá essa cláusula, então a construtora não tem direito de prorrogar por conta própria, mas o mais comum é ter já, que é uma coisa meio padrão entre as construtoras, ter essa cláusula, e o que acontece? Passa os 6 meses e a construtora não entrega. E aí, doutor Henrique, o que eu tenho, o que eu, consumidor, tenho de direito nesse caso? Eu falo o seguinte nesse texto, que abrem-se, primeiro, duas possibilidades. Você, consumidor, quer ainda o imóvel ou não quer mais? Se você não quer mais, você tem direito de receber de volta tudo aquilo que foi pago, sem qualquer abatimento, sem qualquer multa. Não é culpa sua, é culpa da construtora, então você não tem que ter nenhum abatimento naquilo que você pagou. Você recebe integralmente aquilo que foi, pago. E além de receber integralmente, ainda tem direito a uma multa. Ah, mas doutor Henrique, eu li o contrato aqui, não fala nenhuma multa no caso de a construtora atrasar o pagamento. Olha, isso é muito comum, o contrato só vê o lado da construtora. Se não tem multa, a jurisprudência, de uma maneira assim bem majoritária, entende que a mesma multa que a construtora colocou para você, consumidor, deve aplicar a ela também. Então, se lá a construtora colocou uma multa de 20% para o consumidor, então aplica a mesma multa agora para aquele consumidor, que está querendo de volta o dinheiro por culpa da construtora que fez o atraso no pagamento. Então esse é um ponto. Agora, além de receber de volta, o dinheiro tal, tem direito à indenização por danos morais, e assim, alguns outros desdobramentos que eu trato no texto. Agora, um outro caso, que vou falar assim, dos que a gente atende pelo menos, mas é o mais frequente, é a pessoa falar o seguinte: doutor Henrique, eu ainda quero o imóvel, eu não quero desfazer dele, é um sonho, meu primeiro imóvel, ou é um investimento, eu acho que eu comprei bem, eu quero receber o imóvel. Eu perco os direitos se eu receber o imóvel? Esse é um grande ponto que eu quero abordar. Não perde os direitos, tá? Você mantém todos os direitos que você tinha. Mas como que funciona? Você recebe o imóvel com atraso e ainda assim o que você não vai ter, obviamente, é direito de receber aquilo que você pagou. Claro que não vai receber. Mas a multa pelo atraso, existindo ou não a multa no contrato, se não existe, pega a mesma multa que a construtora previu contra você, mas se existe, se existe no contrato a multa, você pede a aplicação dela, mesmo você recebendo o imóvel, não é porque você recebeu que, não, passa por cima, tá tudo bem. Não, mesmo recebendo o imóvel, você tem direito, tá, de receber essa multa, você tem direito a uma indenização por danos morais. Mas por que dano moral? O atraso do imóvel causa um constrangimento, um transtorno, problemas na sua vida. É claro que com relação aos danos morais, como eu falo no texto, existem juízes que entendem que você tem que comprovar algum fato
para justificar o dano moral. Já outros juízes entendem que o simples atraso já configura o direito aos danos morais. Daí eu já vi valor de 10 mil reais, já vi de 100 mil reais, já vi gente que teve problema às vezes na questão da data do casamento, porque não tinha onde morar. Então cada situação é uma. Teve gente que teve que acolher parente em casa por conta desse atraso na obra. Então assim, se tem uma situação específica, relata ela para o seu advogado para que ele possa justificar e valorizar ainda mais o direito aos danos morais, tá? Então esse é um direito importante também. Deixa eu abrir aqui o texto. Um outro que eu falo, vou falar na mesma ordem aqui, ressarcimentos de gastos. Às vezes a pessoa teve que sair de um imóvel que já o proprietário, por exemplo, você comprou um imóvel e mora numa casa alugada, num apartamento alugado, e o dono do imóvel pediu para você desocupar. E você já tinha ali tudo programado que iria entrar em seguida naquele que você comprou, mas que a construtora está em atraso. Daí você teve que sair de um imóvel, ir para um outro imóvel, até que o seu ficasse pronto. Olha o gasto que você teve. É uma hipótese de você ter isso tudo guardado e pedir um ressarcimento. Além disso, né, isso outros gastos que você teve, que você conseguir comprovar, também tem direito. Mas o muito importante é aquilo que a gente chama de lucros cessantes, né? Por exemplo, suponhamos que você continuou pagando aluguel onde você morava. Então você guarde os comprovantes e peça o ressarcimento pelo aluguel que você pagou enquanto você ficou esperando, né, naquele período de atraso ali, a entrega do imóvel. Ou, uma outra situação, você comprou para investir e, poxa, deixou de ganhar um dinheiro com aquele imóvel. Então a justiça, o que os juízes fazem? Eles estabelecem lá a gente chama de taxa de fruição, né? Tem vários percentuais aí que são usados, né? E o juiz pega e manda a construtora pagar durante o período de atraso. E fique atento, no período de atraso, você não tem que pagar juros remuneratórios para a construtora, você não tem que, suponhamos que esteja lá o INCC, né, o Índice Nacional de Construção Civil, e de repente o IPCA era mais saudável para você, era um índice mais favorável ao consumidor. Então você pede para mudar o índice, porque naquele período de atraso não foi culpa sua. Você não tem que pagar condomínio. Tem contratos em que a construtora põe que a partir do habite já tem que pagar o condomínio. Mas pera lá, às vezes entre o habite e a efetiva entrega da chave vai um tempo. Você não tem que pagar condomínio enquanto não receber efetivamente as chaves. Olha que desdobramentos que tem. E já que nós estamos falando de habites, essa é uma desculpinha esfarrapada, né? Que a gente se depara aí no dia a dia. A gente entra com essas ações aí Brasil afora e o que acontece? A construtora pega, mas foi o poder público que não liberou o habite. Isso daí já faz parte do risco do negócio. Ela, como uma profissional, uma empresa que está no mercado, já tem que calcular o tempo médio esperado e os atrasos que ocorrem com o poder público. E falando em atrasos, né, o tema que as pessoas têm perguntado é por conta da pandemia, do Covid-19, isolamento social, causou, às vezes, em várias áreas, né, o desabastecimento de materiais, a falta de insumos. E aí isso daí vai impactar nessas ações ou não? Primeiro, tem que ver se é anterior ao seu caso, né? Você deveria ter recebido esse imóvel antes desse período de pandemia. Então não tem nada a ver com pandemia, ponto. Mas suponhamos que foi durante. Automaticamente a construtora já tem direito de atrasar a entrega? Não, não é assim. Cada caso tem que ser analisado especificamente. Por quê? Suponhamos que você comprou de uma construtora que atende no Brasil inteiro. E daí, no seu município, não decretou lockdown, não fechou tudo, não teve falta de abastecimento, não teve nada. Teve até um impacto, mas não foi tão severo. Às vezes, você está numa outra cidade que parou tudo, né? Que faltou tudo. Então, isso vai ser avaliado. Só que o ônus de comprovar isso não é do consumidor, não é seu consumidor. O ônus, né, o dever de comprovar isso é da construtora. Ela que traga no processo os fundamentos, né, para mostrar que foi algo que estava fora de qualquer, né, de qualquer previsibilidade, né, um caso, uma força maior, e se ela comprovar, daí você vai poder com seu advogado se manifestar, falar que não concorda, dar seus argumentos. Se o juiz entender, é uma situação. Houve realmente, justificaria 3 meses a mais de obra, né?
Agora, não é que automaticamente a construtora tem carta branca para não entregar o imóvel, né? Porque senão a gente sabe que no Brasil, infelizmente, muitos usam qualquer desculpinha para querer justificar os próprios erros. Então fique atento a tudo isso, tá bom? E uma última pergunta que as pessoas fazem é: doutor Henrique, quanto tempo eu tenho para buscar esse direito? Quanto tempo eu tenho para reivindicar? O Código do Consumidor fala em 5 anos. Então suponhamos que hoje, né, você está lá no seu imóvel e você entrou nele tem 4 anos. E esse atraso, esse período de atraso já tem aí 4 anos e tanto, 3 anos, por exemplo, e você agora que quer buscar o seu direito. Pode? Pode. Mas, doutor Henrique, eu recebi o imóvel, estou morando nele. Como eu já falei no vídeo. O fato de você ter recebido o imóvel, estar morando nele, ou mesmo ter vendido, não tira o direito de você buscar as multas, a indenização por danos morais, os prejuízos, aquilo que você deixou de ganhar na época, tá bom? Então, por isso que a lei prevê um prazo para você buscar os seus direitos. Leia o texto que eu escrevi, espero que você goste deste vídeo. Inscreva-se no canal Compartilhando Justiça, ative o sininho para receber notificação. E se você está passando por isso ou tem um amigo passando por isso, né? Espero que tenha sido muito útil para a sua vida. Forte abraço e até a próxima.